O céu começava a clarear quando Elias, um pescador experiente da região de Cairu, lançou sua rede pela terceira vez naquela manhã. O mar estava calmo, como raramente se via, e o silêncio cortado apenas pelo som ritmado das ondas trazia uma estranha sensação de pressentimento. Ao puxar a rede, esperava peixes, talvez um polvo ou duas lagostas. Mas o que veio entre as malhas foi algo inesperado. Uma aliança dourada, presa entre fios de alga e conchas. Ele a segurou com cuidado e leu, intrigado, a inscrição delicada. Para sempre, Clara, 2009. Aquela simples joia carregava um peso invisível, uma história enterrada nas águas por anos. Elias, mesmo sem saber ao certo, sentiu que aquilo não era apenas um objeto perdido. Levou a aliança à pequena delegacia local. Foi quando o policial de plantão, ao ouvir a data e o nome gravado, empalideceu. Havia um antigo caso arquivado que envolvia um casal desaparecido em 2009, justamente voltando da lua de mel em Morro de São Paulo. Antes de continuar essa história inacreditável, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você encontra mistérios reais, reviravoltas surpreendentes e histórias que desafiam o tempo. Inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe. A reaparição da aliança trouxe à tona um caso que há muito havia sido esquecido. As famílias haviam chorado, os jornais haviam especulado e a polícia desistido. Mas agora, um novo fio havia sido puxado da tapeçaria do passado. E o que viria a seguir mergulharia todos em uma verdade mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Tudo começou com um casamento. 2 jovens apaixonados, um paraíso tropical e uma despedida que jamais deveria ter sido eterna. Clara Almeida sempre teve um olhar que enxergava o invisível. Fotógrafa desde os 18, enxergava a poesia nos detalhes que outros ignoravam. Uma sombra atravessando o chão, o reflexo de uma lágrima numa poça, o sorriso distraído de um estranho na rua. Já Daniel Luz era seu oposto em quase tudo: engenheiro ambiental, metódico, racional, prático. Mas quando os dois se conheceram, na fila de um café em Salvador, o improvável aconteceu. Ele se apaixonou pelo caos leve que ela carregava e ela se ancorou na estabilidade silenciosa que ele transmitia. Namoraram por 3 anos, viveram em apartamentos pequenos, dividiram contas, crises, sonhos. Clara o fotografava dormindo, rindo, distraído. Daniel a levava para trilhas escondidas, onde ela pudesse capturar o mundo com sua lente. Não havia pressa, mas havia certeza. Quando ele a pediu em casamento num piquenique no parque da cidade, ela disse sim antes mesmo de deixar a pergunta sair por completo. O casamento foi planejado de forma simples, como os dois queriam. A cerimônia aconteceu numa tarde de março de 2009, ao ar livre, num sítio nos arredores de Lauro de Freitas. Amigos íntimos, familiares próximos, uma banda tocando versões acústicas de músicas que os dois amavam. Clara usava um vestido leve, sem brilhos nem véu. Daniel chorou ao vê-la caminhar até ele, e não se envergonhou disso. Trocaram votos escritos à mão, selando uma promessa que parecia inabalável. A festa foi alegre, cheia de risos e passos desajeitados na pista improvisada de dança. O pai de Clara se emocionou durante o brinde. A mãe de Daniel fez questão de entregar um colar de família para a nova nora. Era uma daquelas noites em que tudo parecia estar no lugar, em que o futuro parecia claro, linear, possível. A lua de mel foi escolhida por ambos com carinho. Morro de São Paulo. Nem muito longe, nem muito perto. Isolado o suficiente para esquecer do mundo, bonito o suficiente para deixar a memória gravada para sempre. Clara já havia visitado o local uma vez com amigas e se apaixonara pela rusticidade do lugar, pelas praias intocadas e pelo jeito quase mágico como o tempo ali parecia andar mais devagar. Daniel queria um lugar onde pudesse mergulhar, andar de caiaque, explorar trilhas. O destino parecia perfeito. Os dias que antecederam a viagem foram preenchidos por malas, risadas e despedidas. Clara levava 2 câmeras, várias lentes, um diário. Daniel fazia listas mentais do que não podiam esquecer.
Entre beijos e ansiedade, partiram em um sábado pela manhã rumo ao que acreditavam ser apenas o começo da vida a dois. Ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar que aquela viagem se tornaria o fim de uma história que mal havia começado. Antes de embarcarem na lancha, que os levaria de Valença até Morro de São Paulo, Clara fez uma última foto. Os dois, abraçados, com o mar ao fundo e os olhos brilhando. Foi a última imagem conhecida do casal. Ela a publicou rapidamente em seu perfil, com a legenda: "A vida está só começando, até breve." Amigos comentaram, desejaram boa viagem. Tudo parecia tão comum, tão inocente. O que ninguém sabia é que aquela fotografia seria uma das últimas peças do quebra-cabeça que 15 anos depois ainda não havia sido montado. A felicidade capturada ali resistiria ao tempo, mas carregava consigo um presságio invisível, uma tensão sutil que só seria compreendida muito tempo depois. O casal havia partido para o paraíso. Mas o paraíso, como se descobriria, às vezes esconde suas próprias sombras. O motor da lancha cortava as águas turquesa com velocidade constante, levantando uma espuma branca que reluzia sob o sol escaldante do litoral baiano. Clara sorria, com os cabelos ao vento, enquanto segurava firme a câmera pendurada no pescoço. Daniel, ao seu lado, mantinha o braço em volta da esposa, como se quisesse protegê-la de tudo, inclusive da força do mar. A chegada a Morro de São Paulo foi marcada por um encantamento silencioso. O cais rústico, as ruas de areia, a ausência de carros, o cheiro de sal e fruta madura no ar. Hospedaram-se em uma pousada simples, mas charmosa, na segunda praia. Varanda com rede, vista para o mar e um silêncio que embalava os dias. Clara acordava cedo para registrar o nascer do sol, enquanto Daniel preparava o café com o entusiasmo de quem descobre o prazer nas pequenas rotinas compartilhadas. Exploraram trilhas escondidas, mergulharam com peixes coloridos, caminharam de mãos dadas pelas piscinas naturais durante a maré baixa. Cada momento parecia tecido com cuidado, como se a realidade estivesse tentando recompensá-los por tanto amor. Durante um passeio noturno pelas ruelas iluminadas por luzes amarelas, Clara notou algo. Um homem, de aparência estrangeira, os observava de longe. Estava sentado em um bar, aparentemente sozinho, com uma garrafa pela metade à sua frente. Seus olhos encontraram os dela por um segundo longo demais. Clara não comentou nada com Daniel naquela noite, preferindo acreditar que era apenas coincidência, mas aquela sensação de alerta permaneceu, como um sussurro teimoso na base da nuca. No dia seguinte, o homem estava novamente presente, desta vez no mirante, enquanto Clara fotografava o pôr do sol. Ela disfarçou, fingiu não perceber, mas sua mão tremia levemente ao segurar a câmera. Ainda assim tentou racionalizar. Era um lugar turístico, pessoas se cruzavam. Talvez ele nem estivesse olhando para ela. Não queria estragar a viagem com suposições sem provas. Daniel, por outro lado, estava alheio à presença do estranho. Encantado com cada detalhe da ilha, ele planejava os próximos dias com entusiasmo. Falava sobre fazer um passeio de barco até uma praia isolada, que ouvira dizer ser quase intocada, onde poucos turistas iam. "Seria perfeito para você fotografar, amor", disse animado. Clara assentiu, tentando afastar as imagens que sua intuição insistia em projetar. Ela não queria parecer paranoica, tampouco queria preocupá-lo. Os dias seguintes correram tranquilos. Visitaram a quarta praia, onde caminharam por quilômetros em silêncio contemplativo. Almoçaram moqueca à beira-mar, riram juntos ao tentarem andar de stand-up paddle. À noite brindaram com vinho branco e desenharam em palavras o esboço de uma vida futura. Filhos, uma casa com jardim, viagens pelo mundo. Era tudo tão doce, tão vivo, que parecia impossível que algo pudesse interromper aquilo. Mas, mesmo em meio à leveza, Clara não conseguia ignorar o pressentimento. O homem parecia surgir nos lugares mais improváveis, na feirinha de artesanato, na padaria, em uma trilha. Nunca se aproximava, nunca falava, mas sempre parecia estar lá, na periferia da visão.
Quando comentou com a recepcionista da pousada, foi recebida com um sorriso morno e a frase: "Aqui é cheio de gente diferente. Às vezes é só impressão, sabe?" Mas ela não sabia. Na véspera do último dia da viagem, Daniel sugeriu o passeio à praia isolada. Haviam ouvido falar de um barqueiro que fazia o trajeto por fora da rota turística, atravessando mangues e pequenas enseadas. Clara hesitou, mas o entusiasmo do marido a convenceu. "Vai ser nossa última aventura antes de voltar para casa", ele disse, com o olhar cheio de promessas. Ela concordou, sorrindo, embora sentisse um nó no estômago que não soube explicar. Naquela noite, Clara tirou uma última foto dos dois na rede da varanda. Seus rostos colados, olhos cansados e felizes. Foi um retrato sincero da plenitude. Ela não sabia, mas aquele seria o último registro espontâneo de suas vidas como conheciam. O céu estava limpo naquela manhã, com poucas nuvens dançando lentamente ao sabor do vento. Daniel acordou antes do sol nascer, como costumava fazer desde que chegaram à ilha. Preparou um café simples, deixou 2 xícaras sobre a mesinha da varanda e beijou a testa de Clara, ainda adormecida na rede. Ela despertou devagar com um sorriso preguiçoso. Era o último dia da viagem, e o passeio à praia deserta era o grande encerramento que haviam planejado. O barqueiro os aguardava no pequeno cais da terceira praia. Era um homem moreno, magro, de fala baixa e olhos escondidos sob um boné surrado. Se apresentou como Zeca e disse conhecer um lugar onde o mar encontrava a mata, quase intocado. "Pouca gente vai lá. Tranquilo, bom para casal", garantiu. Daniel gostou da proposta. Clara, hesitante, fez perguntas rápidas sobre o tempo de travessia e o caminho. Zeca respondeu tudo com segurança. Mesmo assim, ela teve uma última dúvida, que quase não verbalizou. "Tem mais alguém indo com a gente?" O barqueiro negou sorrindo com os dentes amarelados. "Só vocês 2. O barco era pequeno, movido a motor. Carregava coletes, uma caixa térmica, cordas e algumas sacolas. Clara colocou a mochila no colo com a câmera dentro e uma garrafa d'água. Daniel parecia empolgado. Ela, apreensiva. Ainda assim, subiram a bordo. O trajeto durou cerca de 40 minutos, cruzando enseadas estreitas, manguezais e trechos de mar aberto. Durante o percurso, o sinal do celular oscilava até desaparecer por completo. Chegaram a uma faixa de areia branca cercada por vegetação densa. Não havia ninguém. Zeca apontou para o mato e disse que havia uma trilha que levava a um mirante, mas que ele esperaria no barco. Clara e Daniel caminharam lado a lado, ouvindo apenas os sons da natureza. Parecia um cenário de filme, intocado, vibrante, silencioso. Eles desapareceram naquele lugar. Quando o fim da tarde chegou e o barco não retornou à vila, ninguém estranhou de imediato. Turistas se perdiam no tempo com frequência, mas na manhã seguinte, a pousada percebeu a ausência do casal. As bagagens continuavam no quarto, intactas, a cama feita, os objetos pessoais no mesmo lugar. Chamaram a polícia. As buscas começaram ainda no primeiro dia. Barcos da marinha, helicópteros mergulhadores. Vasculharam a costa, as trilhas, as cavernas. Interrogaram pescadores, guias, barqueiros. Mas ninguém viu nada. O nome do tal Zeca não constava em nenhum registro. O barco que descreviam não foi localizado. Nenhuma pegada na praia. Nenhuma mochila, câmera ou vestígio que pudesse indicar fuga, queda, ataque. O país acompanhou, chocado. Os jornais exibiram fotos do casal sorridente, os vídeos da cerimônia, o último post de Clara nas redes sociais. Especialistas debatiam as possibilidades. Afogamento? Acidente? Sequestro? Fuga encenada? Cada teoria parecia plausível, até ser descartada por falta de provas. As famílias vieram à ilha desesperadas. A mãe de Clara gritava pelos manguezais, como se a filha pudesse ouvir. O pai de Daniel passou noites na praia, esperando por um sinal. Os dias viraram semanas. As buscas se tornaram menos frequentes. A imprensa mudou o foco. A polícia arquivou o caso como desaparecimento não esclarecido.
As famílias voltaram para casa com as mãos vazias e o coração destruído. O tempo começou a fechar portas. A esperança lentamente foi substituída por silêncio. Mas havia algo naquela história que não se encaixava. Algo incômodo, fora do lugar. Pessoas não somem assim, sem deixar rastros, sem testemunhas, sem sequer uma pista real. E o mais estranho de tudo era o comportamento das autoridades locais, reticentes, evasivas, pouco empenhadas em aprofundar determinadas linhas de investigação. O desaparecimento de Clara e Daniel passou a habitar o imaginário de Morro de São Paulo como uma ferida que nunca cicatrizava. Era o tipo de história contada em voz baixa, como uma lenda real, um aviso. Alguns diziam que o casal havia fugido. Outros falavam de piratas modernos, de tráfico humano, até de maldições. Ninguém sabia, ninguém entendia, e por muito tempo, ninguém mais perguntou. A notícia do desaparecimento de Clara e Daniel se espalhou como fogo em mato seco. Nos primeiros dias, os veículos de comunicação cobriram o caso com intensidade. Reportagens ao vivo, entrevistas com familiares, imagens da lua de mel e apelos emocionados por qualquer informação. A jovem fotógrafa e o engenheiro ambiental recém-casados, sumidos no litoral baiano em circunstâncias nebulosas. Era o tipo de história que mobilizava a opinião pública. A mãe de Clara, Dona Irene, recusava-se a aceitar qualquer hipótese que não fosse a de que a filha ainda estava viva. Dormia pouco, comia menos ainda. Passava os dias relendo mensagens antigas, ouvindo áudios, revendo vídeos. Abriu uma página na internet para receber denúncias, criou cartazes, colou em postes, aeroportos, terminais de ônibus. Viajou 2 vezes à Bahia. Caminhou pelas trilhas onde acreditava que Clara pudesse ter passado. Falava com pescadores, tentava conversar com qualquer pessoa que demonstrasse o mínimo interesse. Foi ficando cada vez mais abatida, mas nunca desistiu. Já os pais de Daniel, mais reservados, se fecharam no silêncio. O pai, seu Alfredo, evitava entrevistas, mas contratou um investigador particular que ficou na região por meses, recolhendo dados, ouvindo histórias. A mãe, Dona Lúcia, mergulhou na fé. Passou a frequentar igrejas e grupos de oração. Cada milagre anunciado nos noticiários reacendia a esperança de que algo semelhante pudesse acontecer com o filho. À medida que o tempo passava, no entanto, a comoção diminuía. Os jornais davam menos espaço. Novos casos, novas tragédias ocupavam o lugar. A polícia, mesmo diante da pressão inicial, parecia não ter muito mais a oferecer. Fizemos tudo o que era possível com os recursos que tínhamos, disse certa vez um delegado em tom defensivo. Os amigos do casal, no início mobilizados, começaram a retomar suas rotinas. A vida, como sempre, seguia em frente, mesmo que para alguns ela tivesse parado ali. Com o silêncio das autoridades, surgiram teorias, algumas absurdas, outras assustadoramente plausíveis. Houve quem dissesse que Clara e Daniel haviam forjado o desaparecimento para recomeçar longe, sob novas identidades. Outros falavam em crime passional, envolvimento com algo obscuro até rituais. Mas havia também vozes mais pé no chão, afogamento acidental, ataque por alguém da região, sequestro com fins desconhecidos. Na internet, fóruns passaram a discutir o caso como um mistério nacional. Internautas analisavam cada detalhe das fotos da viagem, tentavam identificar rostos estranhos no fundo das imagens, cruzavam datas e depoimentos. Uma das fotos feitas por Clara na praia foi examinada por dezenas de usuários que juravam ver um vulto no limite da vegetação. Era tudo especulação, mas mantinha o assunto vivo entre os curiosos. Apesar da falta de provas concretas, alguns detalhes não deixavam de incomodar. A ausência do barqueiro nos registros, o sumiço completo do barco, o fato de ninguém ter visto Clara e Daniel retornarem da trilha. Tudo indicava que algo fora do comum havia acontecido. Mas o tempo, com sua capacidade cruel de dissolver as certezas, foi deixando tudo mais nebuloso. Dona Irene continuava com o quarto da filha intacto. As roupas dobradas no armário, os livros na estante,
as câmeras cuidadosamente guardadas. Todos os domingos, ela escrevia uma carta para Clara, que deixava sobre a cama. Dizia acreditar, dizia sentir sua presença. Às vezes falava com ela em voz alta como quem recusa o silêncio. Seu Alfredo, apesar de calado, ainda pagava mensalmente o detetive particular, mesmo sem novidades há anos. O homem, agora em outra cidade, ainda mantinha contato esporádico, enviando relatórios escassos. Já a dona Lúcia organizava encontros anuais com outras mães de filhos desaparecidos, como forma de manter a memória viva e ajudar quem enfrentava a mesma dor. Passaram-se anos. Cada data comemorativa era uma ferida reaberta. Casamentos de amigos, nascimentos, aniversários. Sempre havia um espaço vazio à mesa, um nome ausente nas conversas, uma sombra silenciosa nas lembranças. E mesmo com o passar do tempo, mesmo quando o país inteiro já havia esquecido, havia quem todos os dias ainda acordasse com uma pergunta que nunca fora respondida. Onde está Clara? Onde está Daniel? O tempo, como sempre, seguiu seu curso impiedoso. 15 anos se passaram desde o desaparecimento de Clara e Daniel. O que antes era um caso de repercussão nacional havia se transformado em um daqueles mistérios que só voltam à tona em listas de crimes sem solução ou em publicações ocasionais nas redes sociais. A vida seguiu, ainda que para alguns ela nunca mais tenha sido a mesma. Dona Irene, agora com os cabelos totalmente brancos e passos mais lentos, continuava vivendo na mesma casa onde Clara crescera. O quarto permanecia intacto, como um relicário do passado. Ela limpava o espaço com cuidado semanalmente, trocava as flores da janela, mantinha as cartas organizadas numa caixa de papelão. Em cima da cômoda, uma fotografia em preto e branco feita pela própria filha, emoldurada com delicadeza. Uma estrada deserta com o horizonte ao fundo. A legenda, escrita à mão por Clara, dizia: "Às vezes o caminho é o que resta." Seu Alfredo havia falecido 2 anos antes, vítima de um infarto. Morreu em silêncio, com os olhos voltados para uma imagem do filho emoldurada na parede. Dona Lúcia, agora viúva, tornou-se uma mulher ainda mais reservada. Já não organizava encontros com outras mães, mas seguia rezando por Daniel todas as noites. Tinha a sensação de que ele ainda estava em algum lugar, não sabia explicar por quê. Os amigos do casal, hoje em sua maioria casados e com filhos, evitavam tocar no assunto. Era como se as lembranças fossem incômodas demais, como se expusessem uma vulnerabilidade que ninguém queria encarar. Apenas Juliana, a melhor amiga de Clara, mantinha um contato constante com Dona Irene. Às vezes, passava para um café, outras para trazer um bolo ou simplesmente sentar em silêncio. A internet, que durante anos havia sido o principal canal para teorias e buscas paralelas, se calou. As páginas criadas para ajudar na investigação estavam desatualizadas, os links quebrados, os posts esquecidos. O perfil de Clara nas redes sociais ainda existia, mantido por Dona Irene, que se recusava a apagá-lo. Era como se, enquanto houvesse alguma imagem dela viva no mundo, a filha ainda respirasse em algum canto. Na Bahia, poucos ainda lembravam do caso. Em Morro de São Paulo, onde o tempo sempre teve outro ritmo, a história do casal desaparecido virara quase uma lenda local. Os moradores antigos contavam para os turistas curiosos com um misto de mistério e superstição. Alguns diziam que o lugar da última trilha era amaldiçoado. Outros juravam ter visto um casal caminhando de mãos dadas ao entardecer, como fantasmas presos ao tempo. Nenhuma dessas histórias era levada a sério, mas todas revelavam que, mesmo esquecida, a memória de Clara e Daniel resistia de alguma forma. As autoridades não falavam mais sobre o caso. Estava arquivado, sem novos elementos, sem suspeitos, sem evidências. As tentativas de reabrir a investigação esbarravam sempre na mesma justificativa: falta de material novo. Nenhum policial da nova geração havia participado das buscas iniciais. Para eles era apenas mais um número em meio a tantos outros. Mas para Elias, um pescador que vivia entre Cairu e Morro, a lembrança daquele casal nunca foi só uma notícia antiga.
Ele se lembrava da comoção, da movimentação na vila, da tristeza que pairava no ar por semanas. Lembrava também de algo que viu na época e nunca comentou. Um barco estranho, à noite, ancorado num trecho isolado da costa, com luzes apagadas e silêncio demais. Ainda assim, guardou para si. Não sabia explicar por quê, mas algo lhe dizia que não era hora de falar. Até que, certo dia, o destino lhe colocou algo nas mãos que ele não poderia ignorar. E ali, nas águas calmas de uma manhã qualquer, o silêncio de 15 anos seria finalmente quebrado. Era uma manhã comum de verão, quando Elias saiu com seu barco para mais uma pescaria. O céu estava limpo e a maré generosa. Conhecedor das águas como poucos, ele costumava lançar as redes em pontos estratégicos, entre Cairu e o recorte de pedras próximo a Garapuá. Era um local que nem todos conheciam, mas que nos últimos tempos vinha rendendo boas surpresas. A pescaria naquele dia não prometia muito. O calor apertava, os peixes pareciam mais lentos. Até que, ao puxar a rede pela terceira vez, algo incomum ficou preso entre as malhas. Era pequeno, metálico, coberto de limo e areia. Ele quase a descartou, pensando ser lixo. Mas quando lavou o objeto na água do mar e esfregou com os dedos grossos, viu o brilho discreto do ouro. Uma aliança, simples, mas com uma inscrição que gelou seu sangue. Para sempre, Clara, 2009. Elias ficou parado por longos minutos, encarando aquelas palavras como se fossem um sussurro vindo do passado. Conhecia aquela história. Todo mundo da região sabia do casal desaparecido, da fotógrafa e do engenheiro que nunca mais voltaram. E ali estava uma aliança, um símbolo de amor e também de perda, saindo do fundo do mar, como se pedisse para ser notada. Ele guardou o anel com cuidado, envolto num pano, e decidiu não comentar com ninguém até entender o que aquilo significava. No mesmo dia, foi até a delegacia de Cairu. O policial de plantão, um rapaz jovem e distraído, mal olhou para o objeto até ler a inscrição. O nome, a data. De repente, a expressão do rapaz mudou. Pediu que Elias aguardasse, saiu da sala e voltou com um tablet na mão, procurando nos arquivos antigos. Bastou ver a imagem do casal para não restar dúvidas. A aliança pertencia à jovem Clara Almeida, desaparecida desde 2009. A notícia não demorou a circular. Primeiro entre os próprios policiais, depois nas redes sociais, e então atingiu Dona Irene como um raio atravessando o tempo. Ela estava regando as plantas da varanda quando um vizinho a chamou, dizendo que vira algo sobre a filha no celular. Cética, ela achou que fosse mais uma dessas postagens sensacionalistas. Mas ao ver a imagem do anel e a legenda associando-o ao nome de Clara, sentiu as pernas falharem. Precisou se sentar. Segurando o celular com as mãos trêmulas, viu a aliança da filha ali, exposta, como uma ferida aberta. Chorou como não fazia havia anos. Mas não era um choro de desespero. Era um pranto contido, denso, carregado de uma esperança que se recusava a morrer. No fundo, ela sempre soube que algo ainda viria. Que Clara, de algum modo, voltaria a ser encontrada. E agora, finalmente, algo havia emergido. Os jornais ressuscitaram o caso. Programas de TV refizeram a cronologia dos fatos, exibiram fotos antigas, entrevistaram moradores e especialistas. A história voltou a ocupar o centro das atenções, como se os 15 anos de silêncio fossem apenas uma pausa prolongada. O anel encontrado nas redes de Elias virou manchete nacional. Enquanto isso, o pescador evitava entrevistas. Não gostava de câmeras, tampouco de fama. Mas no fundo sabia que havia feito a coisa certa. E algo dentro dele dizia que aquela aliança não era apenas um vestígio qualquer. Era o primeiro elo de uma corrente maior, algo que precisava ser puxado com paciência. Porque no mar, como ele bem sabia, tudo que a água engole um dia pode voltar, mas nunca da mesma forma. A polícia anunciou que, diante do novo achado, o caso seria reaberto. Peritos analisariam o objeto, buscariam resíduos, comparariam com arquivos anteriores.
Uma nova delegada foi designada para coordenar as investigações. Dona Irene foi chamada para prestar novo depoimento. E no meio de toda essa movimentação, uma única certeza ganhava força entre aqueles que, por anos, haviam convivido com o vazio. O passado havia voltado à superfície, e com ele traria respostas. Ou novos enigmas. A delegada Camila Bastos assumiu o caso com a responsabilidade de quem compreendia o peso do tempo. Jovem, determinada, com histórico em casos complexos de desaparecimento, ela sabia que o reaparecimento da aliança não era um mero acaso. Era um sinal, uma fresta aberta na muralha de silêncio que protegia aquele mistério havia 15 anos. A primeira medida foi reunir toda a documentação original. Depoimentos, fotos, mapas, laudos, perícias antigas. Muita coisa havia se perdido, mas parte dos arquivos digitais ainda estava acessível. Camila percebeu rapidamente que a investigação da época, embora extensa nos primeiros dias, havia sido desorganizada e cheia de lacunas. Algumas testemunhas nunca haviam sido ouvidas. Certas áreas nunca foram devidamente vasculhadas. E, acima de tudo, muitas perguntas ficaram sem resposta. A análise da aliança foi encaminhada ao laboratório forense da capital. Após uma limpeza minuciosa, peritos identificaram traços de matéria orgânica e sedimentos específicos. Um detalhe chamou a atenção: a presença de algas raras, típicas de um recife de coral recém-formado, que não existia na região em 2009. Esse recife havia surgido após o deslocamento de placas submarinas durante uma tempestade, alguns anos depois do desaparecimento. A descoberta levantou uma hipótese instigante. E se o barco com Clara e Daniel tivesse afundado próximo a essa nova formação coralina? E se a aliança tivesse ficado presa ali por todos esses anos, só agora sendo liberada pelas mudanças naturais no fundo do mar? A equipe decidiu realizar uma varredura submarina na área. Com a ajuda da Marinha e de mergulhadores experientes, iniciaram uma série de expedições no entorno do Recife. As águas, claras em alguns pontos e traiçoeiras em outros, revelaram pequenos vestígios: fragmentos de tecido, uma pulseira corroída, um botão enferrujado. Nada conclusivo, mas o suficiente para manter a operação ativa. Paralelamente, Camila resolveu reexaminar os dados da rota do barco. Percebeu que havia uma incongruência entre o depoimento do dono da pousada e os registros da capitania. O barco de Zeca, supostamente o barqueiro contratado, nunca constou nos sistemas. Seu nome não estava vinculado a nenhuma embarcação legal. Ele era, para todos os efeitos, um fantasma. Camila então seguiu um novo caminho. Localizou e convocou para depoimento todos os barqueiros ativos na época. Muitos haviam mudado de cidade, outros abandonado a profissão. Alguns morreram. Mas entre os encontrados, um deles, homem de poucas palavras, fez uma revelação que reacendeu a investigação. Seu nome era Janderson, conhecido na vila como Janjão. Ele se lembrava de um sujeito estranho que apareceu por ali em 2009, oferecendo dinheiro a barqueiros para fazerem viagens sem registro, fora das rotas oficiais. Segundo Janjão, o homem falava pouco, mas tinha sotaque estrangeiro, e vestia-se de forma muito diferente dos locais. Levava sempre consigo um saco grande, pesado, e era visto conversando com um grupo que parecia desconfiado. Não era turista comum, não. Aquilo ali estava mexendo com coisa errada, disse olhando para baixo. Com base nesse relato, Camila solicitou imagens de segurança da época, mas a maioria não existia ou havia sido apagada. Ainda assim, a equipe começou a cruzar os horários, movimentações de barcos e qualquer rastro que pudesse ter sido ignorado. A delegada também acionou a Interpol, buscando dados de estrangeiros com passagem pela região naquele período, ligados a crimes similares. As informações começaram a se alinhar. O reaparecimento da aliança não era um ato isolado. Era a primeira peça de um quebra-cabeça que agora ganhava contornos mais nítidos. Camila sabia que estava perto de algo maior, algo que havia sido encoberto por tempo demais. Enquanto isso, Dona Irene, ao saber que o caso havia sido reaberto, retomou velhos hábitos.
Acendeu velas. Escreveu cartas. Passou noites em claro, sentindo que algo estava prestes a emergir. E não era apenas do fundo do mar. Porque às vezes, quando o silêncio dura demais, a verdade encontra um jeito de gritar. O nome dele era Antônio Florencio, mas todos o conheciam como Tonho Barco. Durante anos, foi uma figura constante no cais de Morro de São Paulo, conduzindo turistas com seu barco de madeira e riso fácil. Agora aposentado e com os olhos castigados pelo sal e pelo tempo, passava os dias sentado à sombra de uma amendoeira, observando o movimento e lembrando do que não queria lembrar. Quando soube pela televisão que a aliança havia sido encontrada e que o caso fora reaberto, algo dentro dele se revirou. Passou noites mal dormidas, mexendo em memórias que insistia em empurrar para os cantos mais escuros da mente. Até que, num sábado de manhã, procurou a delegacia de Cairu e pediu para falar com a delegada Camila. Disse apenas: "Tenho coisa guardada na garganta faz tempo. Agora é a hora." Camila o recebeu com cautela. Estava acostumada a falsas pistas, confissões vazias e gente em busca de atenção. Mas havia algo nos olhos de Tonho que a fez escutar com mais atenção. Ele começou devagar com a voz embargada. Disse que em março de 2009 estava trabalhando com frequência, fazendo trajetos não oficiais para praias mais afastadas, onde alguns turistas buscavam exclusividade. Na manhã do desaparecimento de Clara e Daniel, viu o casal embarcar com um barqueiro que não conhecia bem. O sujeito usava boné, evitava conversar e não se misturava com os outros. Tonho relatou que, cerca de 15 minutos após o casal partir, viu outro barco se afastando discretamente na mesma direção. Não era comum 2 barcos saírem seguidos para aquele trecho específico, especialmente com maré em subida. O segundo barco levava 2 homens. Um deles tinha pele muito clara, cabelo loiro preso num rabo de cavalo. O outro, mais baixo, mantinha o rosto coberto com um lenço e chapéu. O que chamou sua atenção foi o fato de que, assim que percebeu que estava sendo observado, o homem de cabelo claro desviou o olhar e virou o barco com pressa. Tonho nunca comentou com ninguém. Tinha medo. Havia escutado histórias estranhas sobre aquele segundo barco, que fazia transporte à noite, que atracava em praias isoladas, que os homens vinham de tempos em tempos e desapareciam por semanas. E havia o detalhe mais incômodo. Certa vez, escutou um dos barqueiros antigos dizer que aqueles forasteiros tinham proteção de gente grande. Mas agora, com a aliança reaparecendo, ele sentiu que não podia mais guardar aquilo. "Não quero morrer levando isso comigo", disse a delegada. Camila anotou cada palavra, pediu para ele indicar no mapa a rota exata que viu o segundo barco seguir. O velho fez um traço incerto com os dedos trêmulos, apontando para uma faixa de litoral pouco explorada, próxima a um conjunto de falésias de difícil acesso. "Nunca entendi o que eles queriam ali. Ninguém vai para esse lado. Só quem conhece muito bem." Camila sentiu um arrepio. Aquela pista batia com algumas incongruências já detectadas pela perícia na rota do casal. E o detalhe do homem loiro com rabo de cavalo era novo, mas específico o suficiente para ser investigado. Mandou requisitar retratos falados com base na descrição de Tonho e iniciou buscas por registros migratórios e fichas criminais de estrangeiros com esse perfil que estivessem na região naquele ano. Enquanto isso, novas buscas foram autorizadas para a área indicada. Equipes de campo partiram com drones, botes e equipamento de rastreio. Era um local ermo, esquecido, onde a natureza engolia rapidamente qualquer evidência. Mas o simples fato de que uma nova testemunha havia surgido reacendia a esperança e o medo. Tonho, após prestar o depoimento, voltou ao seu banco sob a amendoeira. Disse que agora poderia dormir melhor. Que, independentemente do que fosse descoberto, sua parte estava feita. O mar guarda muito segredo, moça, mas às vezes ele cansa de guardar. Camila sabia que ele tinha razão, e mais do que nunca, sentia que os segredos estavam começando a emergir, e com eles, a chance de finalmente entender o que aconteceu naquela manhã de 2009.
Com o novo depoimento de Tonho Barco e os indícios de movimentação clandestina na rota em que Clara e Daniel desapareceram, a delegada Camila Bastos começou a trabalhar com uma hipótese cada vez mais concreta. O casal não havia se perdido por acidente. Havia sido interceptado e levado à força. E não por qualquer um. O padrão, o silêncio, o sumiço absoluto dos rastros apontavam para uma operação coordenada, meticulosa. A ideia de sequestro ganhou força dentro da equipe investigativa. E mais, não um sequestro comum, motivado por resgate, mas algo mais sombrio, mais silencioso. Pessoas sendo levadas de forma seletiva com propósito incerto. Um crime sofisticado, planejado para deixar o mínimo de pegadas. Em termos práticos, isso significava que quem estivesse por trás daquilo conhecia bem a região. E, mais ainda, sabia como operar fora do alcance da lei. Camila solicitou acesso a arquivos confidenciais de operações antigas que investigavam redes de tráfico humano e exploração de pessoas no litoral nordestino, entre os anos de 2007 e 2012. Em meio a centenas de páginas, encontrou uma referência que gelou seu sangue. Em 2009, foi aberta discretamente uma investigação sobre uma fazenda abandonada no interior do recôncavo baiano, suspeita de servir como ponto de passagem de pessoas levadas por via marítima. O caso nunca avançou. Faltavam provas, e todas as denúncias anônimas cessaram repentinamente. Intrigada, Camila decidiu reativar essa linha. A propriedade ainda existia, embora estivesse oficialmente registrada em nome de uma empresa de fachada. Mandou uma equipe para o local, que encontrou o lugar tomado pelo mato e em ruínas. Mas ao vasculhar em um dos antigos celeiros, descobriram algo que ninguém esperava: grades metálicas enferrujadas, ainda fixadas ao chão, correntes partidas e pedaços de roupas femininas em meio à terra seca. As fotos foram enviadas para análise. Uma costura específica numa das peças correspondia a uma blusa vista em uma das últimas fotos de Clara, tirada no dia anterior ao desaparecimento. A delegada não fez alarde. Sabia que ainda não tinha confirmação oficial, mas aquilo já mudava tudo. Ela agora tinha uma linha direta entre o ponto de desaparecimento e um possível cativeiro. A teoria passou a ser construída com base nos seguintes elementos. Clara e Daniel foram atraídos para uma praia isolada, possivelmente com o envolvimento do barqueiro fantasma, conhecido como Zeca. Na sequência, um segundo barco, talvez com os verdadeiros responsáveis, seguiu a trilha do casal. No momento certo houve a abordagem. Um sequestro em local remoto, sem testemunhas, em um cenário ideal para desaparecer com duas pessoas sem deixar rastro. O transporte até a fazenda poderia ter ocorrido em etapas, parte por mar, parte por terra, utilizando caminhos conhecidos apenas por quem operava no submundo daquela rota. Camila cruzou os dados com casos semelhantes em outros estados. E encontrou algo inquietante. Entre 2008 e 2011, 5 pessoas desapareceram em circunstâncias parecidas no litoral baiano e sergipano. Todos turistas, jovens, de perfil semelhante. Em nenhum dos casos houve pedido de resgate. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma explicação convincente foi dada. A polícia, na época, tratou como fugas voluntárias ou afogamentos. Diante dessas informações, a delegada montou um dossiê robusto e enviou ao Ministério da Justiça. Pediu reforço federal. Precisava de recursos, tecnologia e acesso a bancos de dados internacionais. Queria saber quem era o homem loiro descrito por Tonho. Queria saber quem pagava pelo silêncio naquela região. E, acima de tudo, queria saber por que Clara e Daniel haviam sido escolhidos. Enquanto isso, a notícia do possível cativeiro reacendeu o caso na imprensa. As famílias mais uma vez foram procuradas. Dona Irene, ao ouvir sobre a fazenda, sentiu um frio no peito. Nunca havia pensado nessa possibilidade. Para ela, Clara estava viva ou morta, mas nunca cativa. A dor que essa nova hipótese trouxe era diferente, mais áspera, mais suja. Mas Camila sabia que, por mais que doesse,
O caminho certo era seguir até o fim, porque se eles tinham sido levados, alguém os levou, e esse alguém, em algum lugar, ainda podia estar solto. Enquanto a equipe de Camila investigava a fazenda abandonada no interior do recôncavo baiano, um detalhe quase despercebido mudou o rumo da investigação. Um dos peritos, durante a análise de uma antiga caixa de ferramentas enferrujada encontrada nos fundos do galpão, notou um volume estranho sob uma prancha solta do assoalho. Ao remover a madeira, encontrou um caderno velho, úmido, com as folhas parcialmente coladas. A capa estava rasgada, mas ainda era possível ver um adesivo com a palavra pessoal escrita à mão. Era um caderno de anotações com registros fragmentados, desenhos e palavras soltas. As primeiras páginas estavam quase ilegíveis, mas algumas, no meio, ainda conservavam trechos compreensíveis. Os analistas, ao folhearem com cuidado, encontraram algo perturbador. Numa das folhas, havia um esboço de um mapa rudimentar e uma sequência de números. Abaixo, rabiscado com caneta azul, lia-se: Daniel disse que pode funcionar. Se amanhã não voltarmos, siga as coordenadas. A letra era trêmula, como quem escreve com pressa ou medo, mas parecia ser feminina. O nome Daniel estava sublinhado 2 vezes. Camila recebeu o material imediatamente, mandou restaurar o conteúdo digitalmente, utilizando filtros de contraste e infravermelho. A cada linha que emergia, a sensação de proximidade aumentava. Nas páginas seguintes, frases desconexas misturavam memórias, medo e uma espécie de código emocional. Em um trecho mais limpo, algo ainda mais direto. Conseguimos quebrar uma das correntes. Ele está fraco, mas insiste. Ou morremos tentando ou nunca mais verão nossos nomes. As coordenadas foram cruzadas com imagens de satélite. Levavam a uma área costeira ao sul do ponto do desaparecimento, onde a vegetação era densa e as falésias desabavam diretamente sobre o mar. Não havia registros oficiais de ocupação naquele ponto. Era uma faixa esquecida, sem trilhas acessíveis por terra. Tudo indicava que a movimentação naquela região só era possível por via marítima, exatamente como havia ocorrido 15 anos atrás. Camila, então, organizou uma expedição urgente. Usando drones equipados com sensores térmicos e câmeras de alta definição, sobrevoaram a área apontada. As imagens revelaram uma pequena entrada na encosta de uma das falésias, quase invisível à distância. A maré encobria parcialmente a abertura em determinados horários do dia. Mas, nas primeiras horas da manhã, a gruta se revelava por completo. Era o tipo de lugar que só alguém que conhecesse intimamente a geografia local saberia encontrar, ou alguém guiado por coordenadas muito específicas. Com apoio de mergulhadores e alpinistas, a equipe acessou a entrada da caverna. O interior era escuro, úmido, e exalava um cheiro forte de sal misturado com decomposição antiga. Ao avançarem pelos túneis estreitos, encontraram vestígios: um pedaço de mochila, restos de uma lanterna corroída, um sapato feminino com a sola intacta. Mas o que realmente os impactou foi o que havia ao fundo, num vão entre rochas, uma pequena caixa de madeira coberta por pedras cuidadosamente empilhadas. Dentro, envolto por pedaços de pano, estava um anel de noivado. Era um modelo antigo, com uma pedra azul clara no centro. Camila levou o objeto à mãe de Clara. Dona Irene, ao vê-lo, não teve dúvida. Era o anel que a filha usava no dia do casamento. Foi da minha avó. Clara disse que o usaria todos os dias da vida, murmurou com os olhos marejados. Aquela descoberta mudou o curso da investigação. Se Clara havia escrito aquelas palavras, se o anel havia sido escondido com tanto cuidado, era porque ela acreditava que alguém um dia o encontraria. Era uma mensagem do passado, vinda direto do centro do silêncio. Uma pista esquecida que agora abria portas para um novo caminho. Camila sabia que algo crucial ainda estava oculto. Mas agora tinha um mapa, um diário fragmentado, e a certeza de que Clara e Daniel haviam lutado até o fim, e que talvez tivessem deixado mais do que apenas lembranças. A gruta nas falésias havia revelado mais do que uma pista.
Ela abriu uma ferida profunda, um portal direto para os últimos momentos de Clara e Daniel. Mas ainda faltavam respostas. A maré baixa revelou uma segunda entrada, parcialmente submersa, que os drones não haviam detectado. Os mergulhadores, ao vasculhar a área interna com lanternas de longo alcance, localizaram uma cavidade lateral protegida por pedras que só poderiam ser movidas de dentro para fora. Ali, entre algas e detritos marinhos, encontraram um compartimento com objetos empilhados de forma ordenada. Uma mochila impermeável, corroída pelo tempo, ainda mantinha seu formato. Dentro havia filmes fotográficos deteriorados, uma blusa com manchas escuras e um diário, este envolto em várias camadas de plástico. A identificação da mochila, gravada na etiqueta interna, não deixava dúvidas. C. Almeida. O diário foi imediatamente levado ao laboratório de conservação. O conteúdo, embora prejudicado, pôde ser parcialmente recuperado. A caligrafia era de Clara. As primeiras páginas detalhavam os últimos dias antes do desaparecimento. Ela descrevia, em tom urgente e emocional, como haviam sido levados por homens armados após descerem na praia isolada. Daniel tentou reagir, foi agredido e arrastado. Ela, amarrada e vendada, foi levada em silêncio. Os trechos seguintes, com frases curtas e escritas de forma desigual, pareciam relatar o período em que ficaram presos. Daniel fraco, febre alta. Ele sonha com a mãe. Choveu ontem. Coletamos água. Acho que eles foram embora. Mas então veio o mais doloroso. Tentamos sair pela água. Ele mal consegue andar, mas insistiu. Se você achar isso, saiba que ele foi herói. Eu vou tentar nadar. Sozinha. Ainda tenho esperança. Cada linha era como um grito silencioso vindo do passado. Clara havia documentado o fim com lucidez, coragem e, acima de tudo, amor. Mesmo em condições extremas, pensou em deixar um rastro, algo que pudesse um dia ser encontrado. O anel escondido, o caderno, o diário, tudo fazia parte de um plano desesperado para não desaparecer por completo. Os peritos confirmaram que os filmes fotográficos estavam comprometidos, mas uma das fotos foi parcialmente recuperada. Mostrava Daniel sentado sobre uma rocha, visivelmente debilitado, mas sorrindo levemente, como se tentasse tranquilizar quem estava por trás da lente. Ao fundo, a entrada da caverna. A imagem, borrada e manchada, era o último retrato vivo dos dois. As evidências não deixavam mais espaço para dúvidas. Clara e Daniel haviam sido mantidos em cativeiro por semanas. Sobreviveram como puderam, tentando resistir até onde o corpo e a mente permitiram. E quando perceberam que estavam sozinhos, tentaram escapar. Uma fuga por mar sem recursos, sem certezas, mas movida pela esperança. A delegada Camila ficou em silêncio por longos minutos, após ler o diário. Sentia-se invadida por um misto de indignação e reverência. Eles não foram apenas vítimas, foram sobreviventes. Lançaram-se contra o impossível, deixaram rastros, avisos, objetos protegidos. Clara pensou no futuro até o fim, em quem um dia poderia encontrá-la. E agora, 15 anos depois, ela era finalmente ouvida. Dona Irene foi chamada para receber parte do material. Quando teve o diário nas mãos, não conseguiu abrir de imediato. Passou os dedos sobre a capa danificada, como se acariciasse o rosto da filha. Ela nunca deixou de lutar. Eu sabia, eu sempre soube, disse com os olhos marejados, mas firmes. As revelações também impactaram a opinião pública. Programas de televisão, rádios e jornais voltaram a dar destaque ao caso. Clara passou a ser vista como símbolo de resistência. Daniel, como um companheiro fiel que tentou proteger a mulher até o último suspiro. O país, por um instante, parou para ouvir uma história que quase foi silenciada para sempre. Mas ainda havia perguntas no ar. Restos por descobrir. O mar, apesar de ter devolvido parte da verdade, ainda guardava um último segredo. E ele estava prestes a emergir. As buscas continuaram por dias nas redondezas da caverna. Os mergulhadores,
cada vez mais experientes na geografia submarina daquela faixa de falésias, concentraram-se em uma área onde a corrente marinha era instável e formava redemoinhos leves em horários específicos. Era um ponto perigoso, mas também o mais provável para esconder algo que o mar não tivesse ainda revelado. Na manhã do quinto dia, ao escavar entre as rochas e o coral acumulado, um dos mergulhadores avistou algo que parecia um fragmento ósseo. Com extremo cuidado, sinalizou a equipe, e o trabalho tornou-se mais meticuloso. Foram encontradas peças de tecido aderidas a pedras, um colar retorcido, e, por fim, uma estrutura esquelética parcialmente preservada, protegida por uma formação natural de calcário. A ossada era humana, e junto a ela havia um pequeno fecho de metal, a fivela do cinto que Daniel usava no dia do desaparecimento, conforme confirmado por imagens do arquivo pessoal da família. O corpo foi removido e enviado ao Instituto Médico Legal de Salvador. A análise de DNA confirmou a identidade. Daniel Luz, o marido de Clara, o engenheiro ambiental que havia sonhado com filhos, casa com jardim e uma vida ao lado da mulher que amava. As lesões nos ossos indicavam fraturas anteriores à morte. O fêmur estava comprometido, possivelmente quebrado durante a fuga ou o transporte. Os especialistas sugeriram que ele sobreviveu por algum tempo ferido, mas sem acesso a tratamento. A causa da morte foi definida como exaustão severa, agravada por trauma físico. O laudo trouxe um silêncio estranho à equipe de Camila. Todos sabiam que ele havia sofrido. Mas era outra coisa entender que ele permaneceu ali nas cavernas, talvez vendo Clara partir sozinha pelo mar, sabendo que não conseguiria acompanhá-la. Havia algo de trágico e ao mesmo tempo nobre em tudo aquilo. Ele não foi derrotado por covardia. Ele ficou para que ela tentasse escapar. Camila releu os trechos do diário com esse novo olhar. A frase "ele está fraco, mas insiste" ganhou uma gravidade quase insuportável. Daniel tentou, até o fim. Mesmo quando seu corpo pedia rendição, ele manteve a mente focada na ideia de sobrevivência. Para Clara, para os dois. Talvez por isso tenha sorrido na última foto. Com a descoberta da ossada, a delegada decidiu convocar uma coletiva de imprensa. Era necessário informar oficialmente o país sobre a identidade dos restos encontrados. Dona Lúcia, a mãe de Daniel, assistiu à transmissão com as mãos entrelaçadas no colo. Quando Camila confirmou a morte do filho, ela não chorou. Apenas baixou a cabeça e murmurou uma prece silenciosa. Depois ligou para Dona Irene. As duas, unidas pela dor, trocaram poucas palavras. Mas naquele breve silêncio, havia um tipo de compreensão que só quem perdeu assim podia alcançar. Enquanto isso, as investigações não cessaram. A delegada sabia que, com Daniel encontrado, havia mais perguntas ainda sem resposta. Onde estava Clara? O que aconteceu com ela após a tentativa de fuga? O mar a levou? Ela conseguiu chegar à costa? Ou algo, ou alguém, cruzou seu caminho antes disso? As marés haviam mudado nos últimos dias, trazendo detritos de lugares distantes. Um dos pescadores locais, curioso com o movimento incomum na praia, encontrou entre as algas uma peça de roupa feminina. Era uma bata leve, rasgada nas bordas, com bordado no colarinho. A descrição coincidia com uma das últimas roupas usadas por Clara. Camila mandou recolher a peça, que foi levada imediatamente à perícia. O tempo parecia correr e parar ao mesmo tempo. Cada descoberta era um alívio e um tormento. Havia mais perguntas do que nunca. E ainda assim, agora era possível costurar a história com mais precisão. Daniel ficou. Morreu na caverna tentando proteger o último resquício de humanidade que lhe restava. Clara partiu. Mas para onde? A resposta, o país inteiro saberia se muito em breve. A confirmação da morte de Daniel reacendeu a esperança de localizar Clara, ainda que fosse apenas para dar fim ao silêncio. A peça de roupa encontrada entre as algas, submetida à análise laboratorial, confirmou a suspeita inicial. Tratava-se de uma blusa usada por Clara. As fibras e o padrão do bordado batiam com registros fotográficos de sua última viagem. Mas havia mais. Preso entre os fios da bainha interna,
os peritos encontraram um fragmento de unha e um fio de cabelo. O DNA era compatível com o de Clara. A blusa, aparentemente rasgada por atrito com pedra ou coral, apresentava marcas de sangue já diluído pelo tempo e água salgada. A quantidade era pequena, mas suficiente para levantar uma nova hipótese. Clara foi ferida durante a tentativa de fuga. A maré, generosa por dias, trouxe novos vestígios. Um pingente de prata em forma de câmera fotográfica, presente dado por Daniel ainda no início do namoro, apareceu preso a uma rede de pesca. A corrente havia se rompido. Dona Irene, ao ver a peça, desabou. Não chorou. Apenas segurou o pequeno objeto como se fosse o coração da filha em miniatura. Com a nova onda de descobertas, Camila mobilizou uma varredura completa do trecho entre a gruta e a costa mais próxima. A cada mergulho, um fragmento. A cada mergulho, mais perguntas. Mas no 8º dia consecutivo de buscas, um mergulhador experiente, ao seguir um cardume que se dispersava próximo a um banco de areia, notou uma mudança na coloração do solo. Começou a cavar com as mãos, cuidadosamente, e sentiu o toque de algo diferente. Ossos. Chamaram reforços. O local foi isolado. Entre corais partidos, areia escura e restos de vegetação, surgiu a imagem que o Brasil não esperava mais ver. Uma ossada parcialmente protegida por restos de tecido e fibras naturais. Ao lado, como um símbolo final de amor e tragédia, a outra aliança do par. Era o anel de Clara. Camila foi pessoalmente ao local e, pela primeira vez em sua carreira, sentiu o peso real da palavra fim. A perícia confirmou o que todos temiam. Os ossos pertenciam a Clara Almeida. Os registros dentários e o DNA garantiram a identificação. Os traumas no corpo sugeriam ferimentos consistentes com colisão em pedra durante nado em mar agitado. Não houve violência intencional detectável. Ela não foi morta. Ela não se afogou por completo. Ela foi vencida pela natureza enquanto tentava sobreviver. Sozinha, ferida, talvez exausta, mas sem nunca ter desistido. A notícia se espalhou rapidamente. A comoção pública foi avassaladora. O país inteiro parou, mais uma vez, para ouvir o desfecho da história que o mar tentou esconder. Os grandes jornais estamparam o rosto de Clara com legendas como "A esperança que lutou até o fim" e 15 anos depois, a verdade vem à tona. Telejornais dedicaram especiais, resgatando cada passo da investigação, cada detalhe da jornada. Dona Irene recebeu a confirmação da morte da filha com um tipo de dignidade que só a dor longa é capaz de ensinar. Pediu para ver os objetos, os fragmentos, as últimas peças que restaram de Clara. Tocou o anel com reverência. Ela conseguiu voltar para mim do jeito que pôde, disse a delegada. Agora posso dormir. A cerimônia simbólica foi marcada para a praia onde o casal havia se despedido. Familiares, amigos, moradores da ilha e até turistas se reuniram em silêncio. Flores foram lançadas ao mar. As duas alianças foram colocadas lado a lado sobre uma pedra branca e permaneceram ali até o último raio de sol. Camila, observando tudo de longe, entendeu que havia cumprido seu papel. Trouxera respostas, devolvera nomes ao silêncio, honrara a coragem de dois jovens que, mesmo diante da crueldade do destino, tentaram até o fim escrever sua própria história. Mas um mistério ainda persistia. Quem eram os homens por trás do sequestro? Por que sumiram sem deixar rastro? Essa era uma resposta que ainda pairava como névoa sobre o mar. E a busca ainda não terminou. 15 anos depois do desaparecimento que comoveu o país, Clara e Daniel finalmente descansam. Não mais como um mistério, mas como uma história de amor marcada por coragem, sacrifício e esperança. Eles partiram jovens, apaixonados, acreditando num futuro que foi brutalmente interrompido. Mas até o último instante resistiram, deixando rastros, memórias e um legado impossível de apagar. A descoberta das ossadas, dos objetos pessoais e dos registros escritos por Clara encerrou uma busca longa demais. Para as famílias, significou paz.
Para o país, significou justiça emocional. Mas, para a delegada Camila, ainda restam sombras. As identidades dos sequestradores nunca foram reveladas. Os homens que arquitetaram aquele sumiço permanecem sem rosto. E o porquê de tudo isso talvez jamais seja compreendido. Ainda assim, a história não terminou em silêncio. Terminou com vozes. Vozes que se recusaram a desaparecer. Vozes que deixaram sinais. Vozes que, mesmo abafadas pelo mar, encontraram caminhos para emergir. Clara e Daniel agora são lembrados não pela tragédia, mas pela força, pela humanidade. Pela beleza do amor que resistiu ao tempo, à dor e ao esquecimento. E essa memória continuará viva. Se você acompanhou essa história até aqui, inscreva-se agora no canal. Assim, você apoia o nosso trabalho de trazer histórias reais, emocionantes e profundas como esta. E não pare por aqui. Clique no vídeo sugerido que está aparecendo na tela agora para conhecer outro caso impressionante que também desafia o tempo e a lógica. Nos encontramos lá.